Especialmente num período de muita dor, né, que a pandemia trouxe. Muitas perdas de pessoas queridas, de amigos, de familiares. E também de falta de esperança por toda a situação do país, política principalmente, mas também social, né, a falta de perspectivas, quer dizer, quando é que essa pandemia vai acabar, quando é que a gente vai poder voltar a se encontrar. Então foi um período de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, né, e de muitos sofrimentos também. Então, acho que no meio de tudo isso, a fé é uma resposta fundamental, né? Quer dizer, é aquela perspectiva de olhar o além, né, de olhar com outros olhos tudo isso que a gente está vivendo. Porque senão o risco é a gente ficar preso nessa bolha de sofrimento, de dor, né? E isso vai nos definhando também, vai nos matando, mesmo que não seja pelo vírus, mas todo esse ambiente aqui vai também nos prejudicando, né? A fé é o alimento da esperança. Não tem como a gente pensar em prática religiosa sem a esperança de que aquilo é uma das coisas que dá sentido à nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é... O Papa Francisco usa essa expressão, esperanceia. Ela nos coloca nesse outro universo, que não é um universo de dor, mas de alegria, que é um universo de salvação, de coisas novas, de coisas boas que vão nos acontecendo. A religião cumpre um papel fantástico quando ela estimula essa fé, quando ela faz com que a pessoa volte, né, a ter esperança, principalmente no caso desse, como de pandemia, que você perde o chão, né? Eu sempre me achei uma pessoa tão centrada, assim, sabe, enfrento qualquer coisa. Essa pandemia me tirou o chão. Eu demorei pelo menos 3 meses para voltar a falar: oi, tô viva, onde eu tô, sabe? E eu acho que muita gente é assim. O importante é a pessoa estar inserida em um ambiente social saudável. E isso pode ser tanto dentro da igreja, professando a fé dela, num ambiente familiar saudável. Claro que se a pessoa tem uma fé, né, ela vai ter no que se ancorar, ela vai ter aquilo no que acreditar. A fé é a espinha dorsal de tudo, é ela que sustenta, né? Mesmo quando o ser humano se revolta, acha que Deus não está cuidando, Deus não olha mais para mim, etc, etc, etc. A fé foi que sustentou as pessoas. A fé, e eu diria, a gente diria academicamente mais, ressignificar, né? Dar novo sentido às coisas. Então, as pessoas tiveram que dar novo sentido, né? E a fé, sem dúvida alguma, ela nos sustenta não só na pandemia, mas em todos os momentos. Não é à toa que a gente agradece, a gente pede, a gente, sobretudo, a gente suplica, né? Quando você tem a fé, todas as áreas das nossas vidas, elas se tornam melhores, elas se tornam mais fáceis de você lidar, elas se tornam mais prósperas, elas se tornam muito mais felizes, né? Muito mais amparadas, porque você tem o amparo de Deus, você tem o consolo, você tem a amizade, você tem o sustento através da fé. Eu gosto muito de uma frase que fala que dentro do coração da gente tem um vazio que é do tamanho exato de Deus, né? Que se não for Ele que preencher, nada vai preencher. Jesus já alerta, né, no seu evangelho sobre tempo de dificuldade.
ele fala, no mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo porque eu passei e as venci. Essa expectativa da dificuldade faz parte da vida, né? A gente tem que falar com as crianças que a frustração vai chegar, a tristeza, a dor, não tem como evitar. Agora, a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. A gente costuma dizer que a gente precisa a todo momento estar exercitando a nossa fé. A gente precisa a todo momento fazer com que ela não venha a ser apenas aquela fé do grão de mostarda, mas que ela cresça, né? Então, eu procurei a todo momento estar me mergulhando em Deus, né? Na palavra, em oração, em louvor em casa, em intimidade. Porque quando você está longe de pessoas, né? Como você está longe, é muito difícil você estar conseguindo, sem que a sua fé esteja firme e fundamentada, é muito difícil você estar conseguindo permanecer. E se você, num momento desse, você enfraquece um pouco, nossa, aí é a hora que é muito mais fácil você desabar e largar tudo. A fé tem essa dimensão de muita confiança, né? Esperança, nos dá mais firmeza, nos dá mais solidez, quer dizer, vem o que vier, eu me sinto bem, eu me sinto centrado, eu me sinto em paz com todo o universo, o cosmos, enfim, né? A gente costuma usar um termo que tem algumas pessoas na igreja que são consumidores dos serviços religiosos. Então, se a igreja oferece uma boa música, se a igreja oferece uma boa pregação, ela vai ter os seus consumidores, né? Aqueles que vêm em busca de um produto religioso. Mas a igreja não é feita de consumidores. A igreja é feita de discípulos, pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus e pessoas que têm uma vida regular com Deus. O que é uma vida regular com Deus? São pessoas que leem a Bíblia com regularidade, são pessoas que oram em suas casas, como Jesus ensinou, fecha a porta do teu quarto e ora. Quem não tinha esses hábitos, quem não cultivava uma vida pessoal com Deus, sofreu demais na pandemia. Porque como é que faz? Não tem igreja, não tem o culto para te dar uma injeção de adrenalina, porque tem gente que vive de culto em culto recebendo uma injeção de adrenalina para sobreviver mais uma semana. Mas vida cristã não é isso. Vida cristã é cultivar um relacionamento com Deus. A gente confia num Deus que sabe todas as coisas, Ele sabe os propósitos de qualquer coisa acontecer, Ele não mandou pandemia para ninguém, nem manda morte para ninguém, mas Ele sabe por que aquilo está acontecendo, mas Ele ama e cuida e ajuda. Minha família é muito assim, quando eu internei, eles estavam meio que afastados, né? Cada um num canto, né? E aí foi a hora que uniu todo mundo, né? Todo mundo se uniu e todo dia, assim, esse tempo que eu fiquei na UTI, eles ficaram ali debaixo daquela UTI, 10 horas da noite eles iam para lá, ficavam 1 hora, 2 horas orando, pedindo para Deus. A fé deles era muito grande, né? Porque Deus sabia o propósito, né? O porquê que Deus me levou até aquele lugar. Se foi para a união da minha família, se foi para uma pessoa que precisava que eu estivesse ali, visse minha vida, a minha condição ali dentro, né? Deus sabe o propósito de cada coisa. Deus não me levou ali à toa. A fé, ela nos coloca na ligação com o transcendente. E a pandemia, ela nos jogou na humanidade. A nossa maior humanidade, a morte, não tem escapatória, né? A pessoa adoentou, corre o risco de morrer. Então isso deixou todo mundo em choque, né? A fé fez com que essa pessoa pudesse se ligar novamente com Deus. Ligar novamente com aquele que talvez eu tinha esquecido, tinha deixado de lado, estava perdido, que eu não dava tanta importância, agora, olha, é outra coisa. Quando passamos por momentos assim, nós conhecemos a Deus de uma forma que nós não conhecíamos antes. Então, por nós mesmos, nós não conseguiríamos, talvez,
teríamos muito mais danos e prejuízos do que tivemos, porque a pandemia trouxe prejuízos. Eu acho que a fé das pessoas, ela passa por outro tipo de suportes, né? A vivência da fé, ela, como eu disse antes, ela não depende das mídias, para falar então do ponto de vista da mediatização. A pessoa pode ser um monge recluso lá no convento, no monastério, um eremita do deserto, né? E vai ter uma fé extremamente profunda, extremamente rica, sem ter acesso a qualquer tecnologia, qualquer mídia, digamos assim. Então, hoje, né, nesse processo de mediatização, as mídias não são essenciais para a vivência da fé. Agora, elas vão ganhando um papel cada vez mais importante, né? Então, como eu dizia, não são mais meros opcionais, né? São uma realidade da cultura. A gente não consegue pensar a nossa cultura contemporânea sem essas mídias. A gente trabalha nelas, a gente estuda nelas, a gente se relaciona nelas. Então, inclusive do ponto de vista da religião, elas vão ganhando um papel muito importante. Se não tivesse a comunicação nas redes sociais, talvez muito mais pessoas se perderiam. Na verdade, eu acho que a pandemia funcionou como uma peneira para a fé. Acabou peneirando a fé das pessoas, porque aqueles que estavam com essa fé aquecida, acesa em seus corações, conseguiram permanecer e talvez até permanecessem se não tivessem os meios de comunicação. Mas aqueles que estavam com a sua fé um pouco abalada, teve essa facilidade, teve esse empurrão, teve esse incentivo das redes sociais para permanecer na fé, para permanecer em Deus, para permanecer no seu relacionamento com Deus. Então a pandemia foi essa peneira, não é, que fez com que muitos pudessem tomar uma decisão verdadeira por Jesus ou por aquilo que a pessoa crê, porque ela precisava buscar recursos, ela precisava buscar maneiras, estratégias de aquecer a sua fé. E com certeza as redes sociais foram uma opção e cumpriram esse papel de uma forma efetiva. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.